Olá, boa tarde. Estou iniciando nesse momento a nossa live Tintim por Tintim e nós estamos no Moninha Chá Comigo. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Espero ver você aqui muitas outras vezes. Hoje minha convidada especial é Maria Alice Almeida. Nós vamos falar de um assunto que é muito comum na nossa sociedade. Afinal de contas, quem é que nunca passou por um estresse, né? Oi, Zil Valério, tudo bem? Mas nós vamos falar de uma síndrome, né? Aqui nos Estados Unidos, a gente chama de Post-Traumatic Syndrome, PSD, né? PSD, Post-Traumatic Syndrome, ok? Mas no Brasil a gente conhece como estresse pós-traumático. Olá, Cláudia, tudo bem? Oi, Luciene, tudo bem? Maristela Zey, tudo bem? Oi, Kelly Nogueira, Leânia. E eu convidei a psicóloga Maria Alice Almeida, como ela está sempre aqui com a gente às terças-feiras, para falar desse assunto. E hoje nós vamos abordar um assunto das vítimas de abuso sexual, das vítimas de abuso físico, né? Pessoas que vivem em famílias em que existe muita violência doméstica, mas em principal as pessoas que foram vítimas de abusos sexuais. As pessoas que sofrem abuso, na grande maioria das vezes, elas demonstram um comportamento bem característico, um comportamento diferente das demais pessoas. Afinal de contas, apesar da gente chamar de estresse, né, essa tragédia que acontece na vida de uma pessoa, porque eu acho que uma pessoa que é abusada sexualmente ou que sofre violência doméstica, isso é realmente uma tragédia. Existem pessoas, no caso crianças ou adolescentes, que desde muito cedo são encaminhadas para a prostituição. Isso, infelizmente, não é um caso isolado no nosso país e nem no mundo. A gente sabe que a prostituição infantil ainda é muito grande pelo mundo afora. Mas o fato é que nem todas as pessoas têm recursos para fazer um tratamento, fazer uma terapia, e mesmo assim, nem todos esses pacientes eles têm condições de superar esse trauma ou de aprender a viver com essa experiência horrorosa que eles passaram. Olá, Ana Paula Roque, tudo bem? Oi, Ana Paula Lousa, Elisa Godoy, Gonçalves Silva. Oi, Maria Alice, tudo bem, querida? Já vou falar com você já. Vânia DS. E aí você vai começar a perceber que essas pessoas que passaram por esse trauma, seja ele um abuso sexual ou um abuso físico, uma violência doméstica, ou pais que espancam seus próprios filhos, essas pessoas vão apresentar dificuldade de confiar nas pessoas, vão apresentar comportamentos extremamente defensivos, muitas vezes reclusos, né? Vão apresentar agressividade alta, né? Baixa autoestima, instabilidade nos seus relacionamentos. Então serão pessoas que vão se casar várias vezes, vão ter inúmeros relacionamentos e nenhum deles dá certo, né? Isso no caso das pessoas que passaram por abuso sexual, né? E muitas outras coisas que a gente vai falar aqui já com a psicóloga. E já as pessoas que passaram por episódio de violência no seu seio familiar, elas vão apresentar lembranças muito persistentes, reações físicas, tipo sudorese, um suor intenso, uma palpitação sem motivo nenhum aparente. Elas vão apresentar um comportamento de esquiva, de se esconder, de evitar as pessoas, né? Vão também apresentar sintomas de crenças e emoções negativas, pensamentos negativos todo o tempo. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Por favor, compartilhem essa live, chamem as amigas e eu agradeço desde já, tá bom? Moninha, você é uma preciosa, suas lives são muito proveitosas, com conteúdo muito bom. Obrigada, Daia! Oi, Soli Silva, tudo bem? Celina Costa, Lala Santos, tudo bem? Maria Antônia, obrigada por você ter compartilhado. Oi, Laci Lourenço Brum. Michele Pasquale, tudo bem, Michele? Como é que você está? E, Maria Alice, me mande aí de novo o comentário. E, meninas, eu quero que vocês fiquem à vontade
para fazer perguntas à psicóloga, tá bom? A qualquer momento da live eu vou lendo à medida do possível os comentários, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, que quiser contar sua experiência, dar seu testemunho também, fique à vontade. A Maria Alice está sempre aqui para nos ouvir, para nos orientar, né? Oi, Denise Amaral. Oi, Cláudia Tavares. Tudo bem? Então, o que eu queria dizer para vocês é isso. O espaço aqui está aberto para todas as pessoas que chegarem, minhas seguidoras antigas, minhas seguidoras novas. Espero que vocês gostem. E essa live chama-se Tintim por Tintim, tá? Que a gente fala as coisas tudo detalhado, tudo direitinho, numa linguagem bem fácil, que é para as minhas seguidoras poderem entender, né? E Maria Alice está dizendo que eu não estou com... Impossível trazer você na live. Tenta reiniciar aí. Oi, Jerusa Silva, tudo bem? Oi, Luciana Fausto, tudo bem? Oi, Isabel Pereira, Maria José, Denise Amaral, boa tarde. Então, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, algum comentário, fiquem à vontade. Eu acho que a Maria Alice vai reiniciar para tentar entrar de novo, porque ela está com problema. Quero dizer que já faz tempo que eu não ganho estrelinha, hein, gente? Eu ando precisando ganhar mais estrelinhas. Oi, Maratânia, tudo bem? Como você está? Oi, Carlinha Lidiane. Às vezes, a criança passa por um estupro, né? Por uma violência sexual na infância, na adolescência. Às vezes, a menina ou o menino, muitas vezes, pasmem, tá? Muitas vezes pelos seus próprios pais, né? É colocado na prostituição desde muito cedo. E outras vezes essa criança, esse adolescente, essa adolescente vive num lar onde existe muita violência doméstica, né? Então isso deixa sequelas. Moninha, divulgue o Instagram que está no meu nome. Ele é de um brasileiro que está recebendo doações para eu ir embora para o Brasil. Estou sofrendo descaso humano, maus tratos, passando necessidade. É como uma tortura 24 horas, horrível. Sem ajuda, sofrendo demais. Maristela, qual é o seu Instagram? Coloca aqui para mim, Maristela, que depois eu vou olhar e vou divulgar aqui com certeza, tá bom? Meu Deus, depois você podia fazer uma live comigo para você... Leia o meu pedido de socorro. Sim, depois, Maristela, você pode entrar aqui e contar a sua história pra gente, para ver se a gente consegue te ajudar, tá bom? Olha... Deixa eu ver aqui. Maria Alice. Maria Alice, não está disponível o convite para você. Aí é que tá. Tá o seu nome aqui, mas a tecla para te convidar não está disponível. Engraçado isso, né? Moninha, vou lá ver o paizão e já volto. Tá bom. Oi, Lucélia Aguiar, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Fátima Dias, Nadinei Pereira, tudo bem? Adriana Rodrigues, Léo Sabala, olá, Léo. Maria Lúcia Negrão, olha, Maria Lúcia Negrão é nova aqui. Maria de Lourdes Ramos. Entrei no Instagram do Leverson, brasileiro, que está me ajudando. Escreve depois aí no Message, tá bom? Para eu poder entender melhor, tá? Oi, Marlene Silva, tudo bem? Madu Almeida, tudo bem? Como é que você está? Maria Alice, se você não conseguir entrar assim, a gente pode fazer pelo... Oi, Fran, tudo bem? Maristela... Oi, Luna, a gente pode fazer... Deixa eu ver. Ué, tava aqui, Maria Alice, e aí desapareceu você de novo. Tava aqui, quando eu cliquei, desapareceu o seu nome.
Tenta mais uma vez, por favor, Maria Alice. Oi, Moninha, eu sofri abuso aos 9 anos. Foi meu pai. Quando ele morreu, não consegui sentir a morte dele. Difícil. Olha, Cleidinha Queiroz. Até hoje, quando lembro. E o pior dessa história é que, na maioria das vezes, as pessoas são abusadas por uma pessoa muito de perto da família, né? Um pai, um padrasto, um tio, um irmão, um primo. Incrível. Que pena, né? Boa tarde, anteninha ligada, sim. Oi, Ângela, Gislene, tudo bem? Como é que você está? Eu vou pegar ali o outro tripé, gente, que eu acho que eu vou precisar trazer a Maria Alice aqui, ó. Porque do jeito que a gente normalmente faz hoje não tá rolando, não. Pera aí, tá? 2 minutinhos, meninas. Vou pegar o outro tripé aqui. Já volto já. Eu acho, gente, que eu vou precisar colocar a psicóloga aqui. Deixa eu ver. Ai, eu acho que agora eu vou conseguir. Ai, agora eu vou entrar, gente. Graças a Deus, que ótimo. Gente, eu tô bocejando que eu acordei hoje às 5 da manhã que eu tinha um compromisso. Oi, Maria Alice! Tudo Olá, bem? Moninha. Tudo bem e você? Eu não tô te ouvindo. Tá me ouvindo agora? Tô ouvindo muito baixo. E agora? Melhorou um pouquinho? Melhorou? Agora, Tá bom agora agora? melhorou. É um prazer estar aqui novamente, Moninha. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar de uma coisa assim meio chata, né? Meio desagradável, que ninguém gosta de falar, mas é um assunto que todo mundo precisa conversar, né, Moninha? Uhum. Porque muitos traumas que as pessoas têm da infância transformam a pessoa num adulto com problemas, né? Com neuroses, com transtornos de personalidade. E Sim, todos esses problemas, a maioria tem origem na infância. sim. Você sabe, você sabe que eu achei muito. Eu achei eu achei muito importante a gente falar sobre isso, porque tem pessoas que têm uns comportamentos na fase adulta e a gente não entende, né? Nós vivemos numa sociedade, cada pessoa tem a sua história. E aí, às vezes você vê um comportamento repetitivo na pessoa e você não entende de onde saiu isso, né? Por que essa pessoa está sempre falando disso? Ou por que essa pessoa é tão agressiva? Por que essa pessoa se Moninha. isola tanto? Né? Por que essa pessoa é tão isolada? Às vezes você está num relacionamento com a pessoa não se abre com você, né? A pessoa é arredia, não confia. Né? Então, eu achei legal. Teve uma seguidora que acabou de dizer que ela foi violentada pelo pai dela aos 9 anos de idade. E ela falou que quando ele morreu, ela nem sentiu a tristeza por ele ter ido embora, né? Eu vi você comentando. E para você ter uma ideia, Moninha, a cada 1 hora, 3 crianças são abusadas no Brasil. Deus. Isso é o que é denunciado, é o que é registrado, mas Sim, é muito mais. Nós sabemos que é muito mais, porque muitas pessoas não denunciam e não registram. Então, é um assunto que nós precisamos conversar, porque o Brasil está em segundo lugar, onde há mais exploração infantil. Está perdendo só para a Tailândia, que está em primeiro lugar, onde há mais exploração infantil. E no Brasil, 75% são meninas e são negras.
Mas será que está certo isso daí? Será que esses números estão certos? Não, não está Será, né? Não está, porque muitas pessoas não chegam a registrar, não chegam a denunciar. E para você ter uma ideia, Moninha, mesmo assim, olha, em 2020 foram 450, desculpa, foram 45 mil estupros no Brasil. Exato. E isso são os que foram registrados, tá? Fora os que não foram. E mais de 70% desses 45 mil são de pessoas que são próximas da criança. Sim, e eu quero acrescentar o seguinte: esses números são números subnotificados. Por quê? Porque as mães, as mulheres passam por uma verdadeira via crucis para registrar um BO a respeito do abuso. A coisa de uns 2 meses atrás, nós estivemos aqui falando sobre isso, de uma mãe que foi em 4 delegacias diferentes e não conseguiu registrar a queixa de que a filha, criança de 11 anos, havia sido molestada. Olha só, a Cleidinha Queiroz está falando o seguinte: o pior é o julgamento. Muitos não acreditam e outros acham que é culpa nossa e não do abusador. Aos 9 anos, não entendi o que tinha acontecido. Hoje, com 45, eu entendo. Né? Moninha, a criança ela não entende o que está acontecendo, mas ela sente que tem alguma coisa errada naquele relacionamento com aquele adulto abusador. Mas só que muitas vezes o pedófilo ele induz a culpa na criança e faz com que a criança se sinta cúmplice. Sim. Por quê? A criança tem uma reação biológica de prazer. Só que a criança não entende que aquela reação é biológica, não é um relacionamento. E aí a criança se sente culpada porque ela teve uma reação biológica, um prazer biológico. E ela não entende que ela não é responsável pelo abuso. E muitas vezes também o abusador é uma pessoa que os pais confiam. Sim. E os pais não acreditam na criança. Muitas vezes a criança não quer beijar aquele tio, não quer beijar aquele vizinho. Aí o pai e a mãe falam, vai lá, você tem que ter educação, senta no colo do tio, dá um beijinho no tio. Sim. Isso é errado, porque criança não tem que sentar em colo de adulto. Sim. Criança tem que saber dizer não, criança tem que ser orientada, né? E outra coisa também é que muitas vezes o abusador ainda ameaça a criança. Se você falar para a sua mãe, se você falar para o seu pai, eu vou fazer pior com você. Então, além dessa criança passar por esse trauma, ela ainda passa pelo medo, que nem abrir a boca para falar nada ela pode. Olha, a Zezé está falando assim, ó. Cadê? Eu tenho um caso bem horrendo que aconteceu com meu próprio pai, de uma criança bem próxima de mim. É tão triste, mas não posso falar do assunto porque está na justiça. Só me dói por conta da criança, por experiência própria. Eu sei o quanto isso é horrível. Tá vendo que a Zizi falou? É verdade, isso é uma tortura que a criança sofre às vezes por anos. Sim. E muitas vezes a criança dá sinais que não são vistos, a criança fica irritada, fica agressiva com brinquedos, agressiva com animais. Porque quando a criança fica agressiva com animais e com brinquedos e com amiguinhos, ela está projetando aquela violência que ela está sofrendo. E como ela não pode voltar essa violência para o abusador, ela volta essa violência para um boneco, para um amiguinho, para um animalzinho. Então, são muitos sinais. A criança fica ansiosa, ela se isola, ela tem pesadelos, ela vai mal na escola, ela chora, ela não come, ela apresenta marcas roxas no corpo. Então, todos esses sinais, Moninha, os pais e a família e os professores, eles têm que estar atentos, porque a criança às vezes não fala por medo, mas ela vai mostrar isso através de um desenho, através de uma atitude,
através de um comportamento. Então, os pais, eles têm que combater a pedofilia em casa, começando em casa. E não esperar que o governo vai bloquear tal site, vai bloquear tal programa, porque é obrigação dos pais orientar, conversar com a criança numa linguagem que seja adequada àquela idade da criança. E tem que ensinar que a criança não é obrigada a abraçar um adulto, não é obrigada a beijar, não tem que agradar ninguém. A criança tem que saber dizer não. Aliás, até desconfiar quando a criança tiver uma recusa por aquele homem ou por aquela mulher, né? Porque algum motivo essa criança tem. Olha só o que a Cleidinha Queiroz falou, olha. Bem isso, doutora, eu tinha medo do meu pai. As tias brigavam comigo, falavam que eu tinha que tratar bem meu pai. Mas ele abusava dela com 9 anos de idade, olha isso. Muito triste, muito triste. Olha, não é fácil. E aí, eu sabe uma curiosidade que eu tenho, mas isso é uma curiosidade bem pessoal minha. Eu tenho amigos e amigas que são gays, né? E pelo menos 3 deles sofreram abuso da infância, na adolescência, né? Será, Maria Alice, que existe algum estudo que mostre, que comprove que essas crianças que sofreram abuso sexual, né, que foram estupradas, violentadas durante a adolescência, no finalzinho da infância, ou mesmo na infância, será que isso impacta de alguma forma na sexualidade dessa criança, na orientação sexual? Na orientação sexual não vai impactar, porque a orientação sexual, ela já nasce, né? Então, é uma genética. Então, aquela criança, ela vai ser LGBTQIA+, se ela já tiver que ser. E ela vai ser, mesmo que ela não assuma, mesmo que ela procure ser heterossexual, mesmo que ela tente se mascarar como um heterossexual, ela sempre vai ser LGBT. A mesma coisa que uma pessoa heterossexual queira fingir que é um LGBT. Não vai conseguir, porque está na essência da natureza dessa pessoa. Então, isso daí não vai influenciar, mas vai influenciar sim na maneira como a pessoa vê o seu papel sexual no relacionamento. Por quê? Muitas pessoas que foram abusadas, eles criam aversão ao sexo. Eles criam nojo, eles criam aquela repulsa. Então, eles vão reagir com mecanismo de defesa diferente. Por exemplo, tem pessoas que não têm vocação para ser padre, nem para ser pastor, nem para ser sacerdote, mas foram abusados e tem aquela coisa, aquele medo, aquele nojo da sexualidade. Aí eles vão se esconder atrás de uma figura de padre, de pastor, de sacerdote, e aí há uma grande probabilidade que eles se tornem pedófilos, se tornem abusadores, porque aí eles estão acima de qualquer suspeita, né? Afinal de contas, eles estão atrás de uma máscara de sacerdote, de pastor, né? Então, muitas vezes, é por isso que pessoas que estão assim nas religiões se tornam abusivos, porque eles foram abusados, não se trataram, não souberam lidar com aquilo e fingiram que tinham vocação para aquela religião, para aquela vida sem sexo, né? É uma forma da pessoa falar, não, eu não tenho ninguém porque eu sou padre, eu não tenho ninguém porque eu sou freira. Só que, na verdade, a pessoa não tem ninguém porque ela não consegue lidar com isso. Se relaciona. E aí ela vai abusar outras pessoas. Então, a maioria dos traumas, eles vêm da infância mesmo. E isso deixa muitas cicatrizes nas pessoas para a vida adulta, Moninha. As pessoas sentem uma culpa que elas não sabem de onde vem, mas elas se sentem culpadas sem saber do quê. Muita gente nem lembra da infância, de tal forma que a pessoa quer pôr aquilo lá no fundo
Fica bloqueado, a pessoa não lembra de nada da infância. Aí, quando chega na terapia, a pessoa começa a lembrar e a pessoa começa a tirar todas aquelas coisas do inconsciente. Você sabe, Moninha, uma vez eu tratei uma moça que ela tinha compulsão alimentar. Então, ela estava assim, já a ponto de precisar fazer uma cirurgia bariátrica. Então, ela veio passar pelo psicólogo para dar o laudo. Aí, através da hipnose, depois de 4 meses, conseguiu tirar de dentro dela que ela tinha aquela compulsão alimentar, porque inconscientemente ela acreditava que se ela fosse obesa, nenhum homem tentaria estar com ela. Porque ela teve um abuso familiar, então ela não queria um relacionamento, só que ela não sabia lidar com isso, então ela tirava aquela ansiedade, aquele pânico, aquele trauma, numa compulsão alimentar, que ao mesmo tempo transformava uma armadura onde ela se tornaria obesa e nenhum homem chegaria nela, ela não precisaria lidar com esse conflito. Quando ela chegou nessa descoberta, ela não precisou mais dessa artimanha, desse mecanismo de defesa, e também não precisou da cirurgia, porque ela não teve mais a compulsão. Sim. Então, são vários casos. Teve um caso também de um rapaz que ele não podia ser abraçado assim fortemente, que ele chorava. Ele chorava e ele não sabia por quê. Então, também através da psicoterapia, foi descoberto que ele voltou, na infância dele, ele conseguiu ver aquela figura que o abusou, que abraçava e apertava. Ele conseguiu ver até o óculos da pessoa, conseguiu ver a roupa, conseguiu relembrar de tudo e conseguiu se libertar desse trauma. Muitas coisas. Olha só, a Jaqueline Borsetti falou o seguinte: eu tinha uma amiga que foi abusada na idade adulta, não quis mais saber de homem e foi morar com uma menina, né? A Mari Barreto falou o seguinte: quando eu era criança, eu nunca ouvi falar de abuso sexual. Será que existe mais casos de abusos de crianças agora? Eu acho que hoje em dia nós estamos aprendendo a falar sobre esse assunto, porque, na minha opinião, assim, por experiência, né, que a gente que trabalha na área da saúde verifica, que isso sempre existiu. Mas, por exemplo, até pouco tempo, aqui nos Estados Unidos nem tanto, mas no Brasil, o profissional de saúde, hoje, ele é obrigado a notificar quando entra uma criança muito machucada. Né? Ele é obrigado a notificar. Antigamente não existia essa notificação compulsória do profissional de saúde. Né? Hoje, eu acho que por conhecimento, pela mídia falar muito, né? Nós estamos aqui falando desse assunto hoje, né? Eu acho que hoje se fala mais disso. Eu também acho que com esse papel que a mulher está exercendo na sociedade hoje, as mulheres hoje têm voz, né? E nós também começamos a aprender a reclamar e aprender através de vários movimentos que nós temos hoje, mexeu com uma, mexeu com todas, meu corpo, minhas regras, e tantos outros que hão de vir. Isso está facilitando que a gente fale mais desse assunto. Mas, com certeza, abuso de criança está aí, ó, desde sempre, né? Eu acho, né, Maria Luísa? Talvez fosse até maior, porque hoje em dia as pessoas têm medo, né? Porque hoje em dia existem câmeras filmando na rua, hoje em dia existe a tecnologia, né? Onde a pessoa pode fazer um abuso na rua e ser filmado num telefone celular. Então, eu acredito que hoje em dia é menos. Antigamente era mais. O conhecimento, as informações, elas ajudam as pessoas a evitarem muitas coisas. Né? Aqui nos Estados Unidos, eles ensinam na escola as crianças não é apropriado, né? Eu acho Sim. Que, né? A criança, Moninha, ela precisa saber quais são as partes íntimas do corpo humano. Ela tem que saber que aquelas partes íntimas dela não devem ser tocadas por pessoas adultas. E tem que saber
que aquelas partes íntimas no corpo de uma pessoa adulta não devem ser tocadas por elas. Porque se você não ensina isso para uma criança, ela vai achar que é uma brincadeira, Sim, ela vai achar que é normal, é normal. ela não vai entender, porque sem informações, a criança não vai saber o que é errado, né? Ela vai sentar no colo, ela vai abraçar, ela vai não sabe o que é a diferença de um carinho e de um abuso. Então, quem tem que ensinar são os pais, né? E as escolas também têm que ter orientação para ensinar as crianças o que é certo, o que é errado, ensinar as crianças a dizer não, que elas não são obrigadas a beijar as pessoas adultas se elas não quiserem, que elas não têm que aceitar guloseimas de pessoas que não são conhecidas, que elas não devem se deixar filmar, não devem se deixar fotografar sem o consentimento dos pais. Tudo isso tem que ser ensinado para a criança, porque a pedofilia está aí, as pessoas tiram foto e colocam em sites. Então, tem que ensinar para a criança, alguém quer te fotografar? Você não conhece a pessoa? Você vai lá e vai perguntar para o seu pai. Sim, com Você certeza. vai lá perguntar para o seu pai se você pode fazer isso. Olha só, a Mazé Amorim falou assim, ó. Quando o monstro é o próprio pai, ele disfarça muito bem, consegue chegar até a mãe da criança. Aí, muitas das vezes, a criança chega a culpar a mãe, sem que a mãe saiba, porque é horrível. Só quem teve uma pessoa bem próxima e que viveu sabe o maior horror. Mas eu acredito que falar sobre isso é muito importante, exatamente. Antigamente, olha, a Jacqueline Borsec está falando, ó, antigamente é o que mais acontecia, mas era obrigada a não falar nada. Essa coisa da mulher que foi violentada não querer mais saber de homem, eu acho que isso já ficou um trauma, e aí ela não quer mais se relacionar, né? E aí ela procura no mesmo sexo, né? Ou no sexo oposto do agressor, né? Isso é muito interessante, né? Muitas vezes ela tenta, mas não, se não for a natureza dela, se a natureza dela for heterossexual, ela não vai se sentir bem, porque não é a natureza dela, né? Então ninguém força a natureza. Nem um heterossexual consegue virar um LGBT e nem um LGBTQIAP+, pode se transformar num heterossexual, porque é a natureza deles, eles já são assim, né? É a nossa natureza. Então, Incrível. ela pode até ficar em dúvida, ela pode até tentar com uma pessoa do mesmo sexo, mas se ela não tiver a natureza LGBTQIAP+, ela não vai conseguir ficar numa situação dessa. Uma relação. Olha, a Cristiana Alves, espera aí. Nick, boa tarde, querido. Obrigada. Eu vi que você chegou, mas não pude falar um oi. Meninas, por favor, compartilhem as lives. Se você faz parte de grupo só de mulheres que sofreram abuso, que estão em violência doméstica, essa live é muito boa, tá? A Cristina Alves falou assim, ó. Meu tio era pedófilo e só descobri muitos anos depois que me casei. Minha mãe era idosa, mas sabia e sempre fazia tudo para me afastar dele. Ele era já bastante idoso, o irmão mais velho do meu pai. Olha isso. Deixa eu ver aqui, tem outro comentário, peraí. Gente, incrível, né? Olha, a Delma Mendes falou, Moninha, eu cheguei em casa, chapada, dormi no chão, e meu pai tentou me abusar. Não sei onde encontrei forças para me defender. E ele falou que eu estava drogada e eu já tinha 22 anos. Olha que absurdo, né? Olha, Valéria Nascimento. Eu, como dentista, atendi uma criança de 5 anos toda semana. E estava com um sapinho na boca. Fomos investigar, a mãe dela descobriu que era o padrasto que fazia sexo oral com a criança toda noite. A mãe achou que era na escola, porque ela colocava brinquedos na boca. Olha isso.
Olha Que isso. coisa horrível, né, Moninha? Um lugar que deveria ser seguro para aquela criança, né, que é a casa, e é onde está o abusador. É o lobo na pele de cordeiro, né? É o sapinho, gente. Aquela pessoa que está fora de qualquer suspeita, né, Moninha? Sim. O sapinho, gente, para quem não sabe, o sapinho é uma candidíase oral, né? É uma candidíase. E a candidíase é uma doença sexualmente transmissível, né? Então, as mulheres, quando têm candidíase, elas são sintomáticas. As mulheres logo mostram sintoma, que é aquele corrimento, aquele aspecto de leito coalhado. Essa é a candidíase, mas também existe a candidíase oral. Então esse homem devia ter uma candidíase, né? E aí, quando ele botava o pênis na boca dessa criança e ele ejaculava, ali vinha, né, a cândida. Coisa Por horrível, isso que os pais têm que alertar as crianças que o mundo não é cor-de-rosa, não que é? o mundo tem pessoas ruins e que essas pessoas ruins, elas podem estar na família, elas podem estar muito próximo. O pior inimigo pode estar pertinho da criança. Isso, Então, tem que estar, sabe? Tem que estar de olho, tem de que olho, estar olhando. vigilante todo o tempo. E Ó, quando a pessoa é divorciada e a pessoa tem um filho, seja ele homem ou mulher, tem que pensar duas vezes naquela pessoa que vai se relacionar como parceiro. Por quê? Não vai se relacionar só com ele, vai se relacionar com o filho. Então, tem que olhar muito bem quem é que vai colocar perto do seu filho. sim, olha só, a Silvia Ferrari falou assim: existem pais que dão permissão por conta do dinheiro. Isso quando não é o próprio pai, que nojo. É Essa coisa verdade. do dinheiro, essa coisa do dinheiro, gente, isso é mais comum do que você pode imaginar. Às vezes, você vai para uma cidade do interior, para umas cidades muito pobres, que os pais têm uma escadinha de filho, 8, 10, né, filhos, e ali o mais velho vira fonte de renda. Né? E É muitas verdade. vezes a mãe oferece para um vizinho mais velho, que ele tem uma vidinha um pouco melhor, né? Achando que vai dar a filha para ele, ou que ela vai sair com ele algumas vezes e ela vai ganhar um presentinho ou qualquer coisa. Mas isso é induzir a filha ou o filho, né? Porque também acontece com os meninos, à prostituição. E isso é muito sério, porque uma coisa é você sofrer um estupro isolado, o cara te pegou e tal. Agora, uma criança que é colocada, uma adolescente, na prostituição desde muito cedo, ela sofre aquela violência diariamente, né? E Existe o Disque 100, que é um serviço 24 horas, onde a pessoa pode fazer uma denúncia anônima. uhum, Então, quando alguém estiver vendo um abuso, não precisa ser cúmplice, porque quando você sabe e você não fala faz nada, nada, você é um cúmplice. Então, para isso existe o Disque 100, onde você faz uma denúncia anônima, a pessoa vai procurar, no caso, se for os pais, os abusadores, a criança vai para o conselho tutelar, e lá no conselho tutelar vai ser decidido qual é o melhor futuro para essa criança. sim. Porque muitas vezes, Moninha, a criança foge. Na rua, ela está sujeita a tudo, inclusive a dependência química, A ficar mais embaixo de uma violência ponte, sexual, a mais violência sexual, né? sim, gravidez, se for Doença. uma menina, tudo isso, né? Então, o Disque 100 é uma bênção. As pessoas têm que denunciar, têm que Denunciar. salvar, têm que salvar a vida das crianças, porque é muito sério. Maria Alice, a gente sabe que esses traumas, eles deixam sequelas nas pessoas, né? Sim, Inclusive, isso já foi até a pauta de assunto aqui há uns tempos atrás, que algumas pessoas que foram vítimas de abuso familiar, que vêm de uma família desestruturada, ou que vêm de violência doméstica, né? As meninas, os meninos que presenciam o pai batendo na mãe,
muitas vezes esse pai violenta mesmo, né? Ele faz sexo com essa mãe sem a mãe querer, né? Ou o pai que abusou, ou essa mãe que botou a filha na prostituição desde cedo. E algumas vezes você vê que essas crianças, essas pessoas se tornam um adulto recluso, isolado, fechado, agressivo, com baixa autoestima. Mas a gente também vê o contrário daquele adulto que só fala de sexo, tudo é pedofilia, tudo é prostituição, todo mundo é prostituto, todo mundo é pedófilo, todo mundo é drogado, né? Todo mundo porque é agressivo. quando a pessoa não trata aquele trauma que está dentro do seu inconsciente, esse trauma vai aflorar de alguma forma. Então, ela vai começar a acusar pessoas daquilo que ela não está enxergando em si. Então, é por isso que a pessoa fica com ódio de tudo e de todos, como se o mundo fosse culpado por aquele trauma que a pessoa está dentro dela e não está conseguindo lidar com isso. Então, a pessoa fica naquele estado de alerta, onde ela vê todo mundo como abusador, ela fica naquele estado de alerta, onde ela espera o pior de todos, porque ela não tirou aquela coisa pior de dentro do seu inconsciente, ela não curou aquela cicatriz emocional que está martelando na mente dela. Então, ela pode ficar com uma hipersexualidade, onde ela vai acreditar que o afeto é através do sexo, então ela fica uma pessoa super, assim, muito fogosa, muito, Excitada, tudo. procurando muitos parceiros, né? Porque ela acredita que o afeto é através do sexo, né? Como ela pode entrar em pânico e não querer? Não querer, ela fica assexuada, ela não quer. Ela quer se preservar porque ela acredita que todos vão lhe ferir, todos vão lhe fazer mal. Fica naquele estado de alerta, ela não sabe como agir. Então, ela pode desenvolver uma síndrome do pânico, ela pode não constituir uma família porque ela tem medo de casar, ela pode ir para a dependência química. Você vê, um exemplo, a Marilyn Monroe, ela é uma pessoa que desenvolveu o transtorno de personalidade borderline porque ela foi muito abusada na infância, que ela passou por vários orfanatos, vários lares, né? Lares provisórios. Então, ela teve e ela desenvolveu o transtorno de personalidade borderline. E aí ela desenvolveu o vício em medicações. E ela procurou uma terapia, só que ela procurou talvez uma terapia com uma pessoa que não fosse tão bom, ou não fosse um profissional, ou naquela época talvez não existisse bons profissionais, não sei. Eu sei que ela conseguiu desistir de viver, né? Porque ela não conseguiu lidar com tudo isso, então ela não curou aquela cicatriz emocional que estava dentro dela. O incrível é que ela era tida como um símbolo sexual da época, né? Foi uma mulher que namorou John F. Kennedy, né? Teve um romance com os dois, o irmão, o John e o irmão dele, né? Porque ela talvez associasse o afeto no sexo. E como ela era uma mulher muito linda, claro que as pessoas olhavam e viam a sexualidade em primeiro. Então, ela não sabia lidar com isso. Então, ela acho que pensava assim, melhor uma migalha do que nada. Então, vou ter uma migalha aqui, uma migalha ali, porque ela é uma pessoa que estava completamente vazia. A pessoa que é borderline, ela se sente um vazio emocional que nunca é preenchido. Então, ela pega uma migalha aqui, uma migalha ali, até que aquele vazio que ela não consegue suportar, ela vai para as medicações, ela vai para a dependência química, ela pode ir para o alcoolismo e ela pode atentar contra a vida, como foi o caso da Marilyn. Então, esses traumas de infância, eles influenciam a vida adulta das pessoas, né? E vão fazer transtornos. Inclusive, tem muitos feitiços, Moninha, que vêm da infância. Eu não sei se você assistiu aquele filme 50 Tons de Cinza. Sim. Alguém aí, se alguém assistiu, comenta aí,
Porque, assim, o ator O lá, o protagonista. personagem, que era o Christian, né? É. Ele gostava de fazer uma trança na submissa dele, né? Na parceira dele. Mas por que, que ele gostava de fazer uma trança? Porque a mãe dele, que era dependente química e era prostituta, ela não tinha afetividade com o filho. E o pouco tempo que ela tinha afetividade com ele, ela pedia para que ele fizesse uma trança no cabelo dela. Então, ele projetava a figura feminina com a trança como sendo aquela mãe que o rejeitou. Aquele afeto. Então, aí, aquela pessoa que merecia ser punida. Então, ele ia punir as mulheres, projetando a figura materna nas mulheres. E como ele foi também abusado pela amiga da mãe adotiva, né? Sim. Que o transformou em submisso, então ele queria fazer esse papel com outras pessoas, para que ele fosse o dominador. Olha que E incrível, né? é um cinema, né? Um filme, é uma história fictícia, mas ela tem um exemplo assim que é verdadeiro, né? Tem um Sim. embasamento bem verdadeiro. Olha que incrível isso que você acabou de falar, que ele refletia o que ele passou, né, para os seus relacionamentos atuais. Então, se a gente parar para observar, quando você vê uma pessoa, então, que tem essa sexualidade muito aguçada, ou que está sempre qualquer assunto, seja lá o que for que esteja acontecendo, qualquer discordância, fulano é pedófilo, fulano é pedófilo, e a fulana é prostituta, né? Então você vê, porque eu tô falando disso, porque recentemente esse é um assunto que está muito aí rodando aqui no nosso meio aqui, né? E eu só paro. E a única coisa que eu penso quando eu ouço esses comentários é por que se fala tanto disso? Por que se fala tanto disso? Né? Por que essas pessoas são tão repetitivas sobre esse aspecto? Eu estava pensando assim, eu falei, só pode ser algo que essa pessoa experienciou na vida, que não superou, e que essa pessoa passa a vida atribuindo ou pelo menos transferindo, né? É quase que uma transferência que se faz desses sentimentos, dessas experiências para a sua vida de hoje, né? Às vezes uma experiência do passado e ela traz isso para a vida de hoje, o que é muito complicado. Olha só, a Maria José falou assim, ó, aqui onde eu moro teve um caso terrível, o padrasto abusou de uma menina de 8 anos, matou, queimou no meio do mato. Ele foi preso, foi morto dentro do presídio, muito triste. Desculpa, mas bem feito. Olha, a Maria Nem os presos não conseguem lidar lidar com ele. com abusadores. Isso. Olha isso, a Mazé Amorim Soares falou assim, Moninha, pergunta para a doutora quanto tempo de terapia a pessoa pode se libertar da dor, porque ela está falando muito do assunto que me interessa. Isso vai depender de quanto a pessoa está disposta a entrar em contato com o seu inconsciente. Porque muitas pessoas, como eu disse antes, não conseguem se lembrar de nada da infância, porque bloquearam alguma coisa que não querem lembrar, então elas não lembram de nada. Então, esse tipo de pessoa vai demorar mais, porque ela está segurando muito aquele trauma, né? Ela está muito resistente. Já outras pessoas, elas podem ser mais rapidamente, mas normalmente, na minha experiência, 4 meses, 5 meses, a pessoa já está liberta de todos esses traumas. E a cura é possível, mas tem que estar com profissionais competentes, Moninha. Porque, olha, eu já vi casos aí de pessoas que vão procurar profissionais, entre aspas, que não são terapeutas, nunca foram para uma faculdade, e eles falam que eles são terapeutas. E aí eles vão fazer um estrago naquelas Pior. vítimas de abuso, muito pior, porque, para você ter uma ideia, já me chegou um caso de uma pessoa que foi fazer uma terapia dessas aí com pessoas que não têm formação nenhuma,
E esse terapeuta, entre aspas, falou para o paciente: você tem que perdoar o seu abusador para que a sua vida vá para frente. Como que você vai falar para um adulto que foi abusado de criança para ele perdoar o seu abusador, se esse adulto já carrega uma culpa inconsciente? Esse adulto ele pode atentar contra a própria vida, porque ele vai falar: nossa, eu tenho que pedir perdão para o meu abusador, então ele está certo e eu estou errado. Exato, então, não faz sentido isso, gente. Sabe? Então, tem que procurar ajuda com uma pessoa que tenha capacidade para ajudar. Não vai procurar ajuda para uma pessoa que vai te prejudicar, vai te fazer mais mal do que você já está passando, que vai te fazer uma cicatriz maior ainda, sabe? Vai te fazer sofrer mais. Olha, então, a Janaína Prado falou assim: verdade, eu já ouvi falar nisso, que a pessoa faz um bloqueio, né? Um bloqueio emocional. E, gente, eu queria abrir um parêntese aqui, que hoje nós estamos falando desse abuso sexual, né? Estamos falando das pessoas que sofrem violência doméstica, né? Mas existe um outro tipo de abuso que é tão danoso quanto esses, que é o abuso emocional, o abuso psicológico. Ontem, Maria Alice, vou só dar um brief aqui para você. Eu fiz uma live falando sobre desculpas, né? Então a pessoa vai lá, ela apronta com você, ela pede desculpa. Amanhã ela apronta de novo, ela pede desculpa. Você desculpa uma vez, você desculpa duas, você desculpa três. E essa pessoa, muitas vezes, ela vai tomando o seu tempo, tomando sua energia, ela vai consumindo sua autoestima, ela vai consumindo sua autoconfiança, ela vai destruindo os seus sonhos, as suas metas de vida, e você está sempre desculpando essa pessoa. Quando no fundo, o que essa pessoa está fazendo, ela está prevalecendo da sua generosidade emocional, né? De você ser uma pessoa genuína, para ficar ali te martirizando. Muitas vezes a pessoa abusa de você emocionalmente e você nem percebe. Ela se esconde, ou ela tem um mecanismo que nem você reconhece, que por trás ela está ali, ó, só te minando aos pouquinhos, igual erosão, batendo, batendo, levando um pouquinho, levando um pouquinho. Então, é verdade, Moninha. Pode ser um relacionamento abusivo, que não é físico, é emocional, né? isso. E muitas vezes esse relacionamento abusivo emocional, ele machuca mais a alma do que um relacionamento abusivo físico, de bater, de agressividade, né? Sim. Então, tem muitos casos também de crianças que os pais escondem alimentos, eles escondem de um para dar para o outro, isso daí também fica no inconsciente da criança. Tem muita coisa, Moninha. E tem relacionamentos abusivos que a pessoa vai se acostumando desde a infância e quando chega na idade adulta, a pessoa pode virar um masoquista, onde aceita que outros abusem também dele, porque só conhece esse modelo de relacionamento onde ele é abusado. Sim. Então, tem que estar bem atento a isso também. Porque é claro que não é uma regra, mas quando você começa a ver uma pessoa que ela abusa de você, da outra emocionalmente, psicologicamente, uma que agride fisicamente, uma que abusa sexualmente, gente, se você for procurar, porque isso não é um comportamento normal, uma pessoa sadia, né, que está com seu psicológico ok, sua saúde mental ok, ela não vai se comportar assim. Então, se você for lá dar uma investigada mesmo, você vai ver que existe um motivo para isso. Ninguém fala de sexo o tempo inteiro, né? Ninguém fala de sexo o tempo inteiro. Ninguém acusa ninguém de ser pedófilo o tempo inteiro. Ninguém bate ninguém o tempo inteiro. Ninguém agride ninguém o tempo inteiro. Isso não é um comportamento saudável de uma pessoa que tem a sua mente sadia no lugar certo. Não é, né? Então, é importante que a gente fique aberto para isso. Olha a Ingrid Maria. Oi, Ingrid, tudo bem? Falou assim, ó. Eu conheço uma moça que está tendo ataques, tipo epilepsia, deve ser uma convulsão, né? 5 vezes por dia. E a família desconfia
que ela foi abusada devido a ela acordar pedindo socorro. Olha que horrível, né? Pode ser que ela esteja se automedicando, pode ser que esses remédios que ela está tomando por conta própria estão tendo a reação da convulsão. Tem que levar ao médico, tem que levar um psiquiatra e tem que ver o que está acontecendo, né? Investigar. Porque às vezes a pessoa está tendo uma alucinação, né? Porque tem alguns psicotrópicos que um dos efeitos colaterais é a pessoa ter alucinação. Às vezes até ficar vendo coisas, né? Olha só, Sim. a Maristela é uma amiga nossa que mora na Alemanha. Ela teve uns problemas de saúde lá, foi muito maltratada. E ela está falando: olha, eu estou com abuso emocional. O que passo na Alemanha é terrível. Inclusive, depois eu vou falar numa outra live, a Maristela está pedindo ajuda para voltar para o Brasil, gente, tá? Olha, a Neiva Franco falou assim: essa de pedir perdão, acho que é mais de pessoa muito religiosa, que acham que você deve perdoar. Perdão você dá para uma pessoa que pisa no seu pé. Abusador não tem perdão. Tem que ser denunciado. Concordo com você, Neiva. Que perdoar? Eu não perdoo também, não. Olha, a Zezé falou assim: nossa, como as pessoas não se interessam, Moninha. Pergunta para ela se é verdade que para se libertar, tem que sair do lugar onde sofreu a dor, fugir das pessoas que provocou tudo isso no ser humano. Suponhamos que fosse em mim. Eu teria que sair do local e ir embora para bem longe esquecer esse lugar e virar as costas de vez? Com certeza, porque muitas vezes o abusador é uma pessoa da família. Então, não é porque é da família que você tem que estar perto, né? Às vezes, o pior inimigo está ali do seu lado. Então, você vai ficar do lado do seu inimigo só porque ele é da sua família, porque ele é seu irmão, ou seu pai, ou seu tio, ou seu vizinho, né? Então, muitas vezes a pessoa fica numa prisão que ninguém acredita, porque aquela pessoa é o lobo na pele de cordeiro, Sim. ninguém acredita. Então, ele é acima de qualquer suspeita. Aí a pessoa fica assim, sem saída. Aí é onde vai para o álcool, onde vai para uma escolha errada, né? Vai escolher uma fuga, vai casar por fuga para sair dali. Não, a pessoa pode simplesmente pegar sua mochilinha e ir embora, porque todos nós somos livres, né? Nós nascemos sozinhos, nós vamos morrer sozinhos, nós não temos que estar num lugar onde faz mal para a gente. Eu costumo dizer que até as árvores, elas são transplantadas do lugar que está tóxico para elas. Então, por que uma pessoa não pode sair daquele lugar tóxico, né? E ir embora? Porque nós somos livres, nós temos a nossa vida. Sim. A vida é rápida, muito rápida. Sim. Olha, a Mazé Amorim quer contar uma história aqui, ó. Moninha, eu vou falar, eu vou assumir o que falo, porque eu sou mulher decidida de assumir tudo o que falo. A minha neta não aceita se tratar. Ela foi abusada de 6 anos de idade até 11. É órfã de mãe e eu já não sei o que fazer. Ai, meu Deus. Eu já não sei o que fazer e nem a quem recorrer, porque a criança não aceita se tratar. Hoje está com 12 anos de idade. Ela foi muito exposta pela minha própria família. Eu achei um absurdo. Quem culpou ela foi a própria mãe do abusador, do pai dela. Ah, sogra, olha, disse que o filho dela é santo, pois eu não perdoo esse homem nunca. Ele aparece na minha frente é nunca. Olha isso. Quer dizer, É o muito erro triste. dela abusava da neta. Gente, dos 6 aos 11 anos. E a mãe desse cara defende ele. Olha isso. É muito triste. Às vezes, a própria mãe da criança, esposa do abusador, que é pai biológico da criança, às vezes a própria mãe fica contra a criança e a favor do O marido. marido. É.
Então, é comum isso, as pessoas não acreditarem na criança, talvez por ser uma classe social mais vulnerável, e porque são manipuladas por esse abusador, porque os abusadores, eles são aquelas pessoas que manipulam, aquelas pessoas que contam mentiras, e você sabe que uma mentira contada 100 vezes, ela vira verdade. Então, a criança é crucificada. Então, é por isso que eu digo, a pessoa tem que sair daquele meio, tem que fazer uma terapia com um profissional que se formou, um profissional que vai ajudar, porque é uma coisa tão difícil, é uma coisa muito, muito difícil, é um trauma. Sim. Então, se for para procurar um profissional meia-boca, é melhor conversar Com a amiga. com um amigo, porque senão vai ficar pior do que já está, sabe? Gente, eu quero agradecer pelos compartilhamentos, muito obrigada. Pode continuar compartilhando, tá bom? Que eu e a Maria Alice agradecemos, tá? Olha, a Angelita Arabites falou assim, olha, boa tarde, foi o que eu fiz, meu irmão me estuprou e a minha mãe não acreditou em mim, daí vim embora. Olha, a Neiva falou assim, mas a senhora pode fazer suas perguntas, que a Moninha sabe interpretar direitinho. Com certeza, mas deixa eu ver aqui, ó. A Mazé tá falando, Moninha, eu te asseguro que a minha filha não sabia. Até porque se a minha filha soubesse disso, eu e ela tínhamos resolvido. Minha filha morreu inocente. Quem acusa é a sogra dela, a avó da outra neta. Isso. Que a culpa, a sogra dela, que minha neta, que é culpada, que o filho dela é santo, e que fique bem claro isso. Olha que absurdo, né? Eu acho que tem que denunciar. Tem que denunciar ele. Denunciar ele. Lógico, tem que denunciar, lógico, para que não vá abusar outras crianças. Porque daqui a pouco e tem que... ela foi abusada dos 6 aos 11. Ele é pai. Ficou viúvo que a filha da Mazé morreu. Daqui a pouco ele quer visitação dessa garota, tá levando essa garota para casa dele. Aí só Deus sabe o que vai acontecer lá, só ele e a filha. Se ele abusava com a mulher dentro de casa, você imaginou pois isso? Então. Que coisa é uma tortura, é uma tortura. Que coisa grave. Olha, gente, esse assunto é pesado, né, Marisa? É pesado, mas nós temos que ter aquela... Eu gosto muito de uma frase de Sartre, Moninha, que eu sempre falo, que não importa o que a vida te fez, mas aquilo que você vai fazer com aquilo que a vida te fez. Então, você pode mudar a sua história. Você pode fazer do limão uma limonada, sabe? Sim. E é possível você se curar. Você tem que procurar o tratamento. Se você conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, denuncie. E se você conhece alguém que está com uma sequela emocional por causa de abusos, fale para essa pessoa que é possível se curar, procurar um tratamento com profissionais competentes, compartilhe essa live com a pessoa, que às vezes a pessoa não quer nem admitir esse problema, que a pessoa se sente culpada, a pessoa se sente uma culpa que não sabe nem de onde vem. Sim. Então, muitas vezes, uma informação ajuda a pessoa a relembrar alguma coisa, ajuda a pessoa a procurar uma ajuda, né? E se você conhece alguém que é um seu vizinho, uma pessoa próxima, um conhecido, que tem uma criança que está passando por um abuso, não seja cúmplice desse abuso. Disque 100, é 100. É 24 horas no Brasil. E salve a vida dessa criança. Essa é a minha mensagem de hoje. Sim. E eu gostaria de convidar, Moninha, o povo para conhecer o meu canal no YouTube, que é Psicologia no Dia a Dia com Maria Alice Almeida. Lá tem mais de 100 vídeos, tem as nossas lives também lá que estão salvas. E as pessoas chegam lá, podem ter uma palavra amiga, uma palavra que vai ajudar em algum aspecto da sua vida. Então, convido a todos para ir lá, se inscrever e tocar o sininho. Gente,
vai lá no YouTube da doutora Maria Alice e subscreve para você saber quando ela põe vídeos novos lá, dá uns likes, porque eu tô querendo fazer live ao vivo com ela lá no YouTube e a gente tá precisando de 10 mil visualizações. Eu preciso de 10 mil visualizações lá no canal da Maria Alice Almeida, Psicologia do Dia a Dia, por favor. Ah, e o livro. Ó, Minha Mãe Me Ama, Me Odeia, tá no Amazon, em português e inglês, da Maria Alice. Tá aqui, ó. É aqui, ó, em inglês. E tem também aos pais de LGBT. Aos pais da galera LGBTQIA+, ok? Olha tem só. Português e inglês, tá na Amazon. Tá na Amazon, tá? Olha só. 97 compartilhamentos. Meninas, muito obrigada pelo apoio de vocês. Muito obrigada. A Mazé falou o seguinte, doutora, pode falar, você pode falar do assunto, que eu assumo tudo que eu tô falando. E até porque eu já sofri bastante por causa de abuso. Eu não aceito isso na vida de ninguém que eu amo, nem de pessoas longe de mim. Isso é uma coisa horrível, é pesado, mas eu estou tirando muitas dúvidas. Obrigada, Mazé. Que bom que você gostou, que você está participando, né? Que bom que a gente consegue levar uma informação numa linguagem simples, uma linguagem que as pessoas entendem, né, Moninha? Que as pessoas também podem perguntar. Eu acho que é muito gratificante quando a gente consegue ajudar as pessoas. Olha, a Neiva falou assim, quem abusa de uma, abusa demais. Ele tem que ser denunciado para ser preso como um bicho. Com certeza. Exatamente, exatamente. Espera aí que a gente escreveu alguma coisa aqui. A Maristela falou, eu vivo um sistema de tortura. A Maristela é essa amiga da Alemanha, que está passando por dificuldades por lá. Oi, André Boscolo, tudo bem? Como você está? Oi, Lenira, Lindaura, tudo bem? Então, gente, nossa live está chegando ao fim aqui. Maria Alice, quero te agradecer muito por você ter estado aqui com a gente mais uma vez, né? Eu agradeço também pela oportunidade, Moninha. Sempre um prazer. E essa live foi definitivamente muito esclarecedora, porque a partir disso a gente consegue entender alguns comportamentos. Às vezes é comportamento de um adolescente, ou mesmo de um amigo, de uma amiga adulta, ou até mesmo uma pessoa que você não conhece, né? Não é da sua relação pessoal, mas que você observa alguns comportamentos que você não entende. Por que essa pessoa se comporta assim, né? Por que essa pessoa é tão agressiva? Por que essa pessoa não consegue manter um relacionamento? Por que essa pessoa entra e sai dos relacionamentos? Talvez essa pessoa tenha, assim, uma história de abuso, né? Talvez essa pessoa está colocando para fora, ela está externando aquela experiência, aquele trauma que ela não superou, né? E aí, por conta disso, ela acaba atribuindo esses traumas às pessoas que não têm absolutamente nada a ver com aqueles episódios, né? Mas, felizmente, a terapia está aí para isso, né, Maria Alice? E as pessoas devem buscar, sim, uma terapia. Procura um terapeuta comportamental. Hoje a gente tem a hipnose, que também que ajuda muito, né, Maria Alice? Para as pessoas que ajuda as pessoas que são resistentes. Eu acho hipnose assim, muito interessante. É isso. Obrigada, Moninha. Obrigada a todos. Nada, Maria Alice. Um beijo, a gente vai ficando por aqui, tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Ai, eu vou deixar você sair. Gente, essa foi a nossa querida psicóloga Maria Alice Almeida. Se você quer ler alguma coisa a respeito da psicologia do dia a dia, ela tem um livro, né? Minha Mãe Me Ama, Me Odeia, e tem o livro Paz de LGBTQIA+. E ela também tem um canal no YouTube, Psicologia do Dia a Dia, com Maria Alice Almeida no YouTube, tá? A gente tem um projeto de fazer umas lives lá ao vivo, para as pessoas fazerem perguntas, mas eu preciso dos 10 mil seguidores lá. Então, se vocês puderem ajudar a Maria Alice, eu vou agradecer imensamente. Só vai lá, subscreve, aperta o sininho, tá bom? É verdade, tem muita gente que não se trata para viver com esse tipo de trauma. Então, elas descontam nas pessoas. Exatamente, Zezé. Exatamente. Às vezes você vê uma pessoa
falando muito a mesma coisa, ou com um comportamento que você não entende, mas se você for olhar, é porque essa pessoa passou por esse problema, né? Passou por esse trauma. Só que ela não superou, infelizmente, né? Eu perdi meus pais na infância, cresci na casa dos outros. Um dia acordei com um homem passando a mão em mim. Oh, meu Deus, Mara Souza. Um homem passando a mão em mim. Eu gritei, era o cunhado. Era meu cunhado. Ele correu para o banheiro, a minha irmã veio, brigou comigo, disse para mim dormir, que era mentira. Outro dia ela saiu, fiquei com as filhas dele e ele me deu dinheiro, deu e ele deu dinheiro para as meninas ir comprar doces. Não deixou eu ir, me trancou, tentou abusar de mim e eu consegui fugir pela janela. Fui para outra irmã, mas o outro cunhado também tentou me estuprar. Meu Deus! Lá a dona da casa bateu na porta e me levou para a casa dela. Foi horrível. Ele se jogou em cima de mim com toda a força. Tremia, imóvel. Deus me salvou. Olha isso que a Mara Souza falou. Meu Deus. Incrível, né? Maristela, tudo bem? Olha só, faz um favor para mim, escreve lá no message para mim a sua história e depois vamos combinar de você vir aqui contar a sua história, tá bom? Pode ser amanhã ou depois, tá? Que hoje eu já estou de saída, tá bom? Mas de qualquer forma, eu espero que você consiga resolver o seu problema e que a gente possa lhe ajudar de alguma forma, tá bom? Meninas, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa live, tá? Se você tiver algum tema que você gostaria que fosse abordado na nossa live Tintim por Tintim com a Maria Alice, por favor, fiquem à vontade, deixe suas sugestões no Message, tá? E se você quer fazer parte do grupo Chá Comiguetes, no nosso grupo do WhatsApp, é só deixar um recadinho aí no Message. Moninha, eu quero fazer parte do grupo do WhatsApp. Precisa deixar o seu número de telefone com o DDD. E, mais importante, só entram as pessoas que têm perfis de Facebook funcionais. Esses perfis que a gente entra e a gente não vê nada, não tem nada, que foi criado antes de ontem, não vai entrar, tá, gente? Então é isso. Um beijo para vocês. Muito obrigada. Benedita, muito obrigada. Mari Barreto, obrigada. Mazé, muito obrigada. Nossa, é cada história de dar arrepio, né, Mari Barreto? Então tá, gente. A gente se fala depois. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado da live, tá bom? Chá comigo. Nick, um beijo. Patrícia, um beijo. Lu, um beijo, querida. Eu esqueci de dar um oi pra Lu da Noruega. Lu da Noruega, beijo pra você. A gente vai se falando, tá bom? Tchau, tchau. Fran, beijo. Meninas, todo mundo. Eu nem vi a Josi por aqui. Também queria mandar beijo pra Josi, mas depois a gente se fala. E todas as outras amigas que tiveram aqui. Um beijo especial para as meninas do grupo Chá Comiguetes. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. A gente se vê daqui a pouco.